Seja bem-vindo a mais um episódio do programa Seguro Sem Mistério. Meu nome é Bruno Carvalho e esse é o nosso ponto de encontro para falarmos sobre o mundo dos seguros de forma simples, objetiva e estratégica. O programa Seguro Sem Mistério está no ar há mais de 19 anos pelo canal 20 da NET Rio Grande do Sul. Conta com patrocínio master de Icatu Seguros e Rio Grande Seguros e Previdência. E, é claro, com grandes marcas que emprestam o seu prestígio e também corroboram com a ideia de fomentar e agregar o mercado de seguros. Hoje comigo aqui, mais uma presença especial diretamente de Espírito Santo para o mundo, né? É isso. Então, o gerente de relacionamento com o corretor da Maxpar, Rafael. Tudo bem, Rafael? Tudo bem? Tudo certo. Tudo certo. Passeando aqui em Porto Alegre? Trabalhando, né? Passeando não, que aí meu chefe me pega lá depois. Né? A gente tá aí conhecendo de novo, mais uma vez, retornando aqui a essa cidade maravilhosa de Porto Alegre. A gente tá falando, né? Tá uma loucura, graças a Deus, né? A gente pede pela correria e quando a correria vem, a gente tem que agradecer a Deus. A correria no bom sentido, né? Muito contato. Então, uma hora em São Paulo, uma hora em Espírito Santo, aqui em Porto Alegre hoje. Sim, acho que o Sul, né, é uma região como um todo, e especialmente Porto Alegre, é uma região que a gente tem muito carinho, tem muita parceria, né, tanto com os nossos clientes seguradoras, quanto com os corretores também de seguros. E é uma região que constantemente a gente está aqui, né? Então, no início do ano nós estivemos aqui no Brasil Sul, em março. Voltamos algumas outras vezes e aí agora estamos aí de novo falando com os nossos amigos justamente para reforçar os laços, né? Que eu acho que é muito importante, principalmente agora nessa época de fechamento de ano. Essa proximidade, ela é inevitável, ela tem que existir, né? Para quem é comercial, principalmente, a gente tem que querer isso. Sim. Faz sentido? Com certeza. Eu acho que assim, uma das coisas que eu falo muito com o meu time é que a área comercial, ela remete a pessoas, né? Então, essa busca de conexão, de contato, né? Aquela energia que você precisa emanar e você também precisa estar disposto a receber e principalmente estar disposto a ouvir, precisa ter, né? A escutativa, ela precisa ser constante na vida de quem trabalha no comercial. Porque a palavra, quando a gente fala vender, a palavra que sempre remete para mim é relacionamento. Então, essa questão de ter esse olhar, né, bem calibrado para escutar o cliente, entender a dor, entender a necessidade para ofertar algo que realmente vai solucionar aquilo. E não simplesmente ofertar aquilo que você entende que é melhor para você. Entender a dor do cliente, ouvindo, escutando e criando uma solução que é conjunta. Acho que esse é o caminho. Dentro disso que tu tá falando é bem interessante, até mesmo porque eu não tô falando com um cara que entrou ontem na Maxpar, o grupo Autoglass, e entendeu um pouco do produto e foi à luta, né? Não, a gente tá falando de um cara que passou pelas áreas, várias áreas, né? Várias áreas, estatística, operação, back-office, faturamento, até chegar aqui. Conta um pouquinho mais dessa experiência, até mesmo porque quando a gente está falando nesse relacionamento que tu comentou inicialmente, bate muito forte. É difícil de discutir contigo sobre esse produto. Sim, eu entrei no grupo Autoglass, no mercado de seguros automotivos em 2017, inclusive completou 8 anos agora, 8 de novembro. Já tô defasado minha resposta aqui, já fechou para 8. Já completei 8 anos, assim, foi um mercado que eu não esperava entrar, até porque eu sou engenheiro químico de formação e acabei tendo essa grata oportunidade aí, graças a Deus. E eu me apaixonei, né? Porque, assim, como bom brasileiro, a gente gosta de futebol, mas o carro também é uma paixão. Isso já era uma realidade. Acho que eu passei a gostar muito de carro por causa do meu avô, que ele tinha um Monza, depois tinha um Cadete, carros clássicos, né? Brasileiros, assim, sensacional. E aí, quando eu conheci a Autoglass, que é uma empresa capixaba, uma empresa do Espírito Santo, e a gente deu muito match, assim, né? Pelo conjunto de valores, né? São muito fortes lá na nossa cultura, uma cultura muito de serviço, né? De disposição. Fez todo sentido para mim e toda essa trajetória que eu tive é algo que reflete muito o que a gente acredita lá, que é nas pessoas e na educação. Então, toda essa minha trajetória, ela acabou acontecendo por quê? Porque são coisas que são valores para mim que eu aprendi dentro de casa com a minha avó. Né? Estudar, aprender, correr atrás do conhecimento e o principal trabalho. Porque, assim,
Para quem não conhece o Espírito Santo, para quem não está familiarizado, a bandeira capixaba, a bandeira do Espírito Santo, carrega a frase trabalha e confia. Então são coisas que eu acredito muito também, que é trabalhar como se tudo dependesse de mim e confiar como se tudo dependesse de Deus. Esse é o lema do Espírito Santo e é algo que tem muito match com a cultura do Grupo Autoglass. É trabalhar, confiar em Deus, trabalhar e correr atrás, né, fazendo as coisas. E foi muito isso que eu acabei aprendendo, né, passando um pouco de cada. Quando a empresa era muito menor do que é hoje, né, na época, acho que quando eu entrei, éramos 1.500 colaboradores, mais ou menos. Hoje nós somos quase 7.000. A empresa ela teve um crescimento muito vertiginoso, né? E graças às pessoas que estão lá, graças ao time que a gente tem e graças mesmo à cultura, né, do nosso presidente, do Fernando, e do vice-presidente do Eduardo, de acreditar muito na educação, na capacitação e no treinamento como uma ferramenta de transformação, né? E aí foi isso, e a gente fui participando de várias áreas, né? Como eu sou engenheiro químico, eu sempre tive muita afinidade com a parte de dados, então acabei aprendendo ali, foi a minha porta de entrada, aprendendo muito sobre essa questão de números. E o mercado de seguros é um mercado de gestão de risco, né? Então, você precisa ter essa noção do que você está fazendo, quanto que custa, quanto que você paga, né? Para a conta fechar, tanto para o segurado quanto para o corretor que está vendendo. Engenheiro nem gosta de número, né? Gosta pouco de número. E aí, assim, ali eu fui me descobrindo e aí acabei entrando um pouco também na área de sinistro e ali eu desenvolvi muito a minha parte de comunicação, de aprofundamento em peças de carro e aí a gente também tem muito contato dentro das nossas unidades, então você vai mergulhando no universo que, pelo menos para mim, que eu acabei, assim, me encontrando muito, cara, é um universo que quanto mais você aprende, mais você vê que tem coisa para aprender, e ainda mais agora com a tecnologia que está vindo, o mercado automotivo e, consequentemente, o mercado de seguros tem tido uma transformação, assim, fenomenal, e aí, consequentemente, essa virada de chave ela vai acontecendo porque a gente também se coloca sempre na posição, eu particularmente sempre tento me colocar nessa posição de aprendiz. Cara, o que tem para aprender? Bora. E isso está muito dentro da cultura da Autoglass. Nada a ver com o engenheiro. E aí foi surgindo, então hoje assim, o comercial é o que eu falei, cara, tem que gostar de pessoas. Sim. Então, para mim, uma das coisas que eu mais gosto é ver como o Brasil é muito rico. Você fala com um corretor, é corretor, é todo mundo a mesma profissão, mas você falar com um corretor aqui em Porto Alegre, tem o seu jeitinho peculiar, vai te chamar para comer um churrasco. Aí eu falei até esses dias, Grêmio, me ajuda aí pro Vasco ganhar, né, porque pelo amor de Deus. Então, você vai no Rio, já tem um outro comportamento. Esse ano eu tive muito no Mato Grosso do Sul e também em Cuiabá, ali no Mato Grosso, com alguns amigos, e aí você vai percebendo. É a mesma profissão, é o mesmo mercado de seguros, mas as necessidades, as dores, os desafios são diferentes e aí você acaba aprendendo um pouco da cultura e aí é a comunicação, o relacionamento, as coisas vão fluindo de uma forma muito natural e para mim foi uma grata surpresa quando eu recebi o convite de migrar para essa área, porque eu sempre gostei muito de pessoas, mas eu nunca percebi que eu tinha essa veia para essa área, porque eu sempre fui um cara engenheiro, né? Não, que era a colocação que eu ia fazer. Tu é oriundo da engenharia química, com pós em internet das coisas, Big Data, MBA em gerenciamento de projetos, e aí migrou para essa área estratégica voltada para a liderança. Exatamente. E aí é muito do que a gente fala, assim... Todos esses aqui são de coisas de pessoas introvertidas, né? A gente conversa muito isso lá no time, assim, na área, no negócio como um todo, que é você se colocar nessa posição de entender o que é o seu propósito e entender que não é fácil. Então, você precisa ter disciplina e aí é comportamento, né? Repetição, treinar. Já dizia um antigo sócio meu que dizia, fazer é difícil. Fazer é mais difícil. É muito difícil. Não é fácil. Então, assim, eu sou muito franco com as pessoas. Qual é o seu sonho? Você quer? Porque a gente busca muito ter um ambiente agradável para as pessoas trabalharem, de fato elas encontrarem ali um ambiente que elas possam ser felizes fazendo o que elas têm para fazer todos os dias. E
Só que esse ambiente também é um ambiente de desafios, né? Então, a pessoa tem que se colocar ali nessa posição de buscar se desenvolver. E hoje a gente vive na era da informação. Então, os profissionais que estão se destacando são pelas habilidades, né? Sim. Então, e a comunicação é uma habilidade muito importante. Só que foi algo que para mim foi muito penoso, porque eu sempre conto essa história e as pessoas falam, nossa, Rafael, mas você é tão comunicativo, né? Família meio italiana, meio portuguesa, fala alto, se gesticula. Mas quando eu conto a história, eu falo assim, cara, quando eu tinha 15 anos, o pessoal lá da igreja foi lá em casa pra cantar parabéns, eu tava, não vou receber, me escondendo no banheiro, não tinha dificuldade de olhar nos olhos das pessoas. Mas eu acho que é muito do trabalho mesmo, sabe? Trabalhar, desenvolver, correr atrás, e as coisas vão acontecendo. E o principal, as oportunidades surgem, você tem que mergulhar. Essa apareceu e, assim, tem sido uma felicidade, assim, foi uma grata surpresa, que eu não esperava isso. Eu recebi essa oportunidade do Eduardo e tem sido muito legal, porque o que eu tenho conseguido aprender e o principal... o que eu tenho conseguido também conhecer pessoas do mercado, e aí automaticamente você conhece o mercado através das pessoas. Assim, eu vi muitas oportunidades e isso tá trazendo ali, eu acho que uma nova fase, tanto para mim, mas também para a Maxpar, para o corretor e para seguradores, que são os nossos clientes. Além dessa veia engenheiro, aficionado por números, que mais aprendizados da indústria tu trouxe para dentro da Maxpar para poder estar exercendo essa função hoje? Olha, acho que o principal que é uma das coisas que a gente acredita muito, é num trabalho de sempre buscar fazer mais e melhor. Então, tem uma frase do nosso presidente que ele fala que sucesso não é destino, é estrada. Porque a gente acredita que o sucesso, que aquilo que a gente está entregando de bom hoje, que é a qualidade, que é o nosso valor assim, mais forte dentro do grupo, é entregar os nossos serviços, nossos produtos com qualidade, vem muito dessa veia de melhoria contínua. O tempo todo buscar a melhoria daquilo que a gente faz e buscar fazer melhor a cada dia, que passe sempre olhando para nós mesmos, sempre olhando para dentro de casa, o que a gente pode olhar, e o principal, trazendo as seguradoras, trazendo o corretor para essa mesa de discussão para entender como a gente pode fazer cada vez melhor. E acho que o principal que a gente tem trazido muito é antes de chegar a essa questão da inteligência artificial, a tecnologia em si, que eu acho que é um grande fator para inovação e para melhoria, e a inovação está muito na nossa veia da Maxpar, do Grupo Autoglass como um todo, a parte de dados é essencial. Então, hoje a gente tem um avanço muito grande da inteligência artificial, porque a tecnologia ela conseguiu evoluir os chips de microprocessamento. A gente tem data house e tem dataware muito mais potentes hoje, com uma boa matriz energética, e eu tenho dados mais estruturados. Então, isso potencializa o uso da inteligência artificial. Então, isso são caminhos que a gente tem trazido ali, né? Até quando eu não estava na área comercial, eram coisas que a gente estava trazendo muito para justamente melhorar a vida dos nossos clientes, que é o nosso principal propósito, é promover soluções que melhorem a vida das pessoas. E aí as pessoas hoje são segurados, são as seguradoras e principalmente o corretor, que é o nosso principal parceiro aí no dia a dia. Dentro ainda disso, né, nesse tempo que tu tá à frente, né, ou junto com a Maxpar e o Grupo Autoglass, que saiu de um número de 1.500 funcionários quando tu entrou, aí teve uma franca expansão e continua expandindo, e tu é um cara que fala bastante entusiasmado quando tu cita o Eduardo, quando tu cita a Maxpar. O que mais te entusiasma dentro da Maxpar, desse crescimento? Assim, acho que o que mais traz mesmo para mim uma felicidade é o valor, né? Igual eu falei, o Grupo Autoglass tem esse propósito que é melhorar a vida das pessoas com solução. A Maxpar, ela vem nessa mesma linha, mas com uma pegada de inovação. A gente sempre está buscando inovar e trazer inovação no mercado de seguros, no mercado de assistência. Deixa eu fazer um ponto aqui. O que é inovação para a Maxpar?
É que inovação é uma palavra que todo mundo me diz. Sim, Eu gosto sim. de sempre entender o que é inovação para cada empresa. Porque, cara, abre um leque assim. É que nem aquela história. O que tu faz? Eu sou comercial. Tá, beleza. Comercial pode ser qualquer coisa. Sim, sim, sim. A inovação. O que é a inovação para o Max Parra? Assim, inovação pra gente, e aí eu, né, principalmente acredito muito nisso, tem um lado de você criar coisas que não existem, ser o disruptivo mesmo. Então, se você olhar dentro do nosso portfólio de assistências hoje, muitas das assistências que existem hoje, né, máquina de vidro, roda, pneu e suspensão, retrovisor, faróis, lanternas, por exemplo, como teto solar, são coisas que foram inovações. A gente criou em conjunto com as seguradoras ou de iniciativa própria e a gente trouxe essa inovação. Mas o que a gente acredita muito é a inovação de melhorias incrementais. De todos os dias, você inovar com pequenas coisas, né? Então, pode ser coisas grandes, mas pode ser coisas pequenas também, e usando a tecnologia como um catalisador, não como o principal vetor, porque o principal vetor da inovação são as pessoas. Ter a cabeça pensante, a cabeça criativa é que muda o jogo. Então, é o que a gente acredita. Eu acredito muito, a gente tenta trabalhar muito isso, mas assim, inovação, principalmente para o nosso conceito, é criar solução que vai melhorar a vida das pessoas. Então, a gente criar algo só por criar, eu sou inovador porque eu criei algo. Mas se esse algo, esse produto, esse serviço, ele não proporciona solucionar, amenizar, extinguir a dor do seu cliente ou do mercado que você está inserido, né, é só um discurso vazio. E aí, pra gente, não tem muito peso. Então, tudo que a gente faz vai nessa linha. Só que você pode fazer algo muito disruptivo, né? Então, por exemplo, a gente criou o nosso Abra Seu Atendimento, que é um portal online que já é bem conhecido, aonde os corretores de segurados abrem um atendimento de forma online, tanto no computador desktop quanto no próprio smartphone, no celular, que é possível. Assim como o portal do corretor que a gente desenvolveu aí recentemente. Mas pode ser uma assistência também, pode ser uma melhoria pequena, isso é muito relativo, mas tudo tem que convergir para esse mesmo ponto. Cara, tá melhorando a vida do corretor? Tá melhorando a vida da seguradora? Tá melhorando a vida do segurado? Sim, então acho que tá no caminho certo, entendeu? Acho que esse é o ponto principal. Deixa eu trazer 2 pontos aqui dentro, já que já acessou a questão de vários produtos que tu comentou ali rapidamente. 2 produtos recentes que têm ganhado destaque é o reparo da lataria e pintura, roda, pneu e suspensão. Quais os diferenciais eles trazem para o corretor? Assim, esses produtos, eles cresceram muito nesse ano, muito pelo trabalho que a gente tem feito em conjunto com as seguradoras e trazendo para o corretor também como diferencial. Acho assim, o principal é uma forma de você blindar ali a corretora, porque evita seguir por uma perda parcial. Então, são assistências. Você pegar aí danos de pequena monta para o reparo de lataria e pintura, que hoje, normalmente, qualquer pessoa tem um arranhãozinho, vai sair na garagem, dar um esbarrão. Então, cada vez mais fácil, o TPH tá pegando todo mundo. Exatamente. Então, assim, essa assistência acaba cobrindo tudo isso. Então, é uma assistência que cobre todas as peças. Mas, Rafael, danificou a peça, ela precisa trocar. Cobre a mão de obra de instalação. A gente, inclusive, dá um suporte para o cliente adquirir a peça, se for o caso. E o roda, pneu e suspensão, que a gente, assim, eu particularmente acredito muito nesse produto, a gente troca todos esses itens, a roda, pneu e suspensão. E hoje tem uma estatística, que acho que é do DENIT, agora eu não me recordo qual é a fonte em específico, que fez uma avaliação das rodovias no Brasil e fala que 68% das rodovias elas estão com estado precário, né? Então, automaticamente é um risco para quem tem um automóvel, para um item, né, como uma roda e um pneu, que são itens de segurança e que são caros. Então, o cliente paga, em média, uma franquia de R$150 e para itens que custam na casa de 3, 4, 5 mil reais, dependendo do modelo de veículo. Então, é uma economia muito grande que facilmente, dependendo da situação e do dano, o cara ali, o segurado, iria
para uma via de uma perda parcial. Então, consegue blindar, e aí o que isso ajuda ambas as partes? Ajuda o segurado, porque evita a perda parcial, e tem um serviço de valor agregado com baixo custo de aquisição, porque consegue parcelar em 10 vezes, os valores de incremento no prêmio fica na casa de 15%, 10 a 15% de incremento, quando eu falo de adicionar as duas assistências, tanto lataria e pintura quanto roda, pneu e suspensão, e é fácil para o cliente pagar. E para o corretor é uma forma dele fazer um upsell, um cross-sell dentro da carteira dele. Quando a gente olha para a carteira e para o mercado, essas assistências ainda estão com uma penetração de 25%, quando eu falo das duas. Então, o que isso significa? Que hoje os corretores, quando vendem 100 assistências a vidro, só 25 clientes estão saindo com essas assistências. Então, eu tenho um mercado todo aí, tem um mar, tem um oceano. Perdão, no caso, desculpa interromper, já interrompendo. Claro. No caso, cada 100 apólices vendidas, 25 só estão saindo com essa assistência, é isso? Isso aí. Entendi. Então, por quê? Porque muitos corretores não conhecem ainda a assistência, porque falta, às vezes, um conhecimento, né? Tem ali, às vezes, uma insegurança. E um custo ínfimo perto do que é o valor da... Exatamente. É uma coisa que você vende muito fácil, porque quem usa e tem ali uma frequência muito alta, porque quem nunca bateu o carro, quem que não passou no meio-fio, quem que não passou num buraco e aí danificou uma roda, alguma coisa, ou tem um arranhãozinho no carro. Então, são assistências que têm uma usabilidade e uma frequência de uso grande. Então, isso gera valor para o cliente, porque ele fala assim, cara, ainda bem que eu contratei meu seguro e tem essa assistência. E, em paralelo, para o corretor, ele ganha prêmio adicional, protege classe de bônus e fideliza um cliente. Porque o preço do seguro hoje, quem vende por preço e quem não vende o valor, de fato, da assistência, o que ela tem ali, aquele poder que ela tem para retenção do cliente, acaba perdendo o espaço no mercado. Os corretores hoje que já entenderam como utilizar essas assistências estão saindo na frente. Então, e acho que o principal dessa diferença, tanto de uma assistência quanto outra, é a qualidade que a MaxPar proporciona na jornada, tanto do corretor quanto do segurado. No que tange a abrir o atendimento, o corretor pode ligar no 0800, pode acionar um WhatsApp, pode acionar um portal do corretor, que é uma plataforma nova que ele pode fazer tudo isso, pode ligar no call center mais tradicional e no telefone falar com uma das pessoas do nosso time, além das nossas lojas especializadas, que a gente tem mais de 5 mil credenciados no Brasil, assim, tanto loja quanto concessionária, para atender esse tipo de demanda. Então, além do que tange mesmo o produto, eu também tenho a jornada, porque essa assistência, ela também diz respeito a um serviço, né? Então, para o corretor, gera o valor tanto da jornada que ele vai passar, além de todos esses ganhos, e para o segurado a mesma coisa. Então, essa é a parte importante que tu fortalece. Vamos falar um pouquinho desse relacionamento MaxPar e corretor de seguros. Ele com um monte aqui, mas vamos ser mais específico ainda nos pontos as vantagens que tem, né? Que tu leva essas vantagens, como é que tu fortalece esse tipo de profissional, né? Que tu falou tão bem aqui, que é parte importante da engrenagem da MaxPar hoje. Sim, assim, o que eu falo, né? Desde que eu cheguei aqui, eu gosto muito de criar umas frases, né? Acho que eu aprendi muito isso com o presidente lá e também com o Fernando e com o Eduardo. E uma das coisas que eu sempre falo é que o tamanho do mercado de seguros é proporcional ao valor dado ao corretor. Então, assim, quanto mais a gente valoriza o corretor, quanto mais a gente empodera, maior é o mercado. Por quê? Porque o corretor, ele está no centro de todo esse ecossistema. Ele conecta a seguradora ao cliente, ele conecta a MaxPar ao cliente, ele conecta a loja, ele conecta a federação, né, os sindicatos. Então, todo esse ecossistema de seguros gira ali em torno do corretor, porque o corretor tem canal de comunicação com todo mundo. Então, o trabalho principal hoje é a gente empoderar cada vez mais o corretor. De que forma? Primeiro, com conhecimento, né? Então, a gente trazer o que tem no mercado de possibilidade para o corretor. E aí, tudo que a gente traz hoje é através dos nossos parceiros,
Então, o que a Porto está oferecendo, a Tóquio, a Allianz, Grupo HDI, né? Todas as seguradoras que hoje a gente tem alguma parceria, explicar as assistências no detalhe, como que funciona a assistência da MaxPar, como que você aciona, o que cobra, o que não cobra. Mais de treinamento total. Isso aí, mesmo. o nosso foco hoje principal é treinar o corretor e capacitar, trazer conhecimento para ele. E o outro ponto esses são os processos. Então, a gente até criou recentemente o portal do corretor pensando em quê? Facilitar a vida do corretor no que tange ao back-office. Por quê? Fatalmente você conversa com o corretor e ele fala, hoje eu tenho um volume de acionamento das assistências muito maior do que eu tinha lá atrás. Mas lá atrás era perda parcial e perda total. Quando eu falo desses clientes, eu estou falando de 1% para perda total, que aí é a colisão, ou furto, ou roubo. E quando eu falo de perda parcial, eu estou falando de 4%, 5%. Então, quando não existia assistência, só 5% da minha base segurada que consumia o seguro. E eu tinha 95% quebrando vidro, quebrando farol, danificando roda, danificando lataria e sem saber o que fazer. Então, para esse cara, eu falava, ô fulano, liguei para você aqui, ô João, cara, bati o carro, e agora? Tá, vamos ver, não cobre. E aí, o que eu faço agora? O corretor não sabia qual oficina, o que eu faço, o que eu contrato? E o segurado muito menos. Então, para o segurado ficava qual o sentimento? Eu pago o seguro, não serve para nada, porque na hora que eu preciso não funciona. E aí as assistências, elas surgiram justamente para tapar essa lacuna, porque o nosso foco da MaxPar é promover soluções para danos, na sua maioria, abaixo da franquia. Então, a gente tapou essa lacuna. E aí, qual é o ponto? Essas assistências, a gente fala de uma frequência de acionamento de 15%, às vezes até 20%. Então, o corretor acaba tendo um volume de acionamento maior. Só que isso gera valor para o segurado. Sem experiência, né? Isso aí. E aí, o que a MaxPar tem feito? Cara, vamos tentar cada vez mais facilitar a gestão dessas assistências, porque ela é uma excelente forma de fidelizar o cliente, mas a gente criou, inclusive, o portal agora para facilitar esse back-office. Por quê? Tanto de oferta como de uso, né? Isso aí. Para quê? Para o corretor fazer essa gestão dessas assistências de uma forma assertiva e que ele consiga controlar isso bem para que ele tenha tempo para vender. Porque o foco do corretor e o corretor que cresce e se destaca é o corretor que vende bem e que faz um bom pós-venda, né? Então, a gente está ali justamente para ajudar o corretor nesse sentido. Mas o que vende bem, né? Então, pegando esse gancho do que vende bem, qual é a diferença do corretor comum para um corretor que realmente faz a diferença quando o assunto é assistência? Eu acho que o primeiro ponto é o corretor, um corretor que vende bem é um corretor que tem conhecimento. Por quê? A gente está no mercado de seguros. Seguros vem da palavra segurança. Então, o corretor que tem conhecimento, ele consegue transmitir uma segurança e uma tranquilidade para aquele cliente que ele está fazendo uma prospecção. Está tentando ali trazer aquele cliente para dentro da carteira dele. Então, ele precisa ter conhecimento. Então, a gente atua junto com ele, com a MaxPar, para trazer conhecimento para ele, né? Tanto das assistências quanto do mercado. E o segundo ponto, eu acho que, assim, que é muito importante, é esse pós-venda, que todos os clientes que eu atendi, que passaram por mim, se eu proporcionei uma boa jornada para ele, se eu garanti que tudo fluiu bem. Por quê? Porque o cliente ele quer ter a segurança no que ele contratou, mas ele quer ter a segurança que na hora que ele precisar utilizar, vai funcionar. Sim. Então é um casamento. E aí é justamente o que a gente tenta trazer para o corretor. A gente até tá aí que a gente falou muito isso no Conec agora, se tem Max, tem qualidade, se tem Max, tem confiança. E é o que a gente tenta trabalhar no mercado e principalmente com o corretor. Pode vender, pode ficar tranquilo, porque tem aqui a MaxPar atuando por trás, junto com as parceiras seguradoras, e aí essa assistência você pode ficar tranquilo que ela vai funcionar bem, que vai ter uma boa jornada e que automaticamente essa boa jornada com o cliente dá insumo para o corretor, tanto com aquele cliente para fidelizar, quanto ele ter vários cases para
trazer novos clientes, né? Porque um cliente bem atendido e satisfeito, ele traz outros para dentro de casa. Da mesma forma, o contrário. Se um cliente fica insatisfeito, ele vai repelir outros. Então, é muito trabalho que a gente tenta trazer para os corretores para ter esse insumo para que ele continue vendendo e continue crescendo. Obviamente, a argumentação de venda ela bate muito em relação a isso, né? É comum a gente pegar pessoas comuns, né, na rua que não trabalham no mercado de seguro, mas que tem o seguro do seu carro, por exemplo. Sim. E quando tu pergunta quantos dias de carro reserva tu tem caso tu não possa ter teu carro? Ah, eu tenho 7. Tá, mas por que não tem 30? Não sei. Eles não sabem. Dentro desse contexto, Rafael, quantos serviços hoje, quantas assistências são disponibilizadas para o corretor poder fazer a argumentação e ter uma venda mais robusta, mais completa? Quantos serviços tem hoje no leque à disposição da Maxpar? Então, Bruno, a gente tem aí mais de 80 soluções hoje no nosso portfólio. O nosso tradicional é o vidros, né? O nosso que a gente... O carro-chefe. É o queridinho ali, carro-chefe que as pessoas conhecem bem, que é o vidro, farol, lanterna, retrovisor, lataria, pintura e roda, pneu e suspensão. Aí já tem uma ramificação absurda, né? Isso, assim, é o nosso carro-chefe, é o que a gente sempre atuou muito, assim, muito forte, né? Nessa frente. E recentemente, né, a gente tem entrado também, porque foi até um pedido dos próprios corretores, do mercado em si, a gente passou a ter um portfólio agora mais amplo, pegando a parte de assistência 24 horas também. Então a gente também está atuando na parte de guincho, na parte de pet, patrimonial, né, residencial, funeral, vida. Então a gente tem uma série de soluções. Agora pegou, fechou tudo. Isso, agora a gente tem uma série de soluções que geram valor ali pro nosso cliente, né, em todas essas esferas. E a gente tem trazido isso pro mercado também, sempre através dos nossos parceiros, né? Então, hoje a gente busca muito ter esse relacionamento, a gente acredita muito nisso, né? Esse relacionamento de confiança de ambas as partes com as seguradoras. E a gente traz muito isso para os corretores, essa questão com quem a gente está atuando, o que tem disponível ali de assistência na região e o principal sempre se colocando à disposição de como a gente pode agregar mais valor ali para o dia a dia dele. Rafael, olhando assim para a tua rotina hoje, né, essa rotina já vem há 7 anos e agora aumentou um pouquinho, a gente estava falando que começou ali em janeiro, já se foi um ano, já estamos em janeiro de novo, né? Sim. Onde tu enxerga que tu quer chegar com o projeto Maxpar? Qual é o objetivo do Rafael junto com o projeto Maxpar pelo Brasil? Assim, o nosso objetivo principal hoje, aí quando eu falo com os corretores, principalmente, é a gente trabalhar essa questão das assistências, mas o principal é trabalhar com os corretores o conhecimento mesmo do mercado, do que tem disponível, né? Um trabalho a 4 mãos para a gente construir o mercado do futuro hoje, né? Então, a gente está construindo o mercado do futuro no agora. Então, a gente sempre trazer para a mesa os corretores, as seguradoras e a Maxpar ali atuar em conjunto para que a gente consiga desenvolver aí soluções com tecnologia, trazendo inovação para o mercado, justamente para que o corretor cada vez mais tenha um portfólio ali na mão, como se fosse um kit de ferramentas, e ele consiga utilizar isso aí, consiga utilizar isso de forma assertiva, observando a necessidade do cliente e também sabendo vender isso de uma forma argumentativa e consultiva. Acho que esse é o ponto principal. E dentro desse sujeito, o corretor de seguros, o que tu acredita que é indispensável para ele se manter relevante no mercado de assistências, né? O principal é estudar. Eu acho que esse é o ponto principal, porque é um mercado, por mais que seja um mercado, assim, o mercado de seguros é muito regulamentado, então tem muita legislação e, consequentemente, tem muitas regras. Então, o corretor precisa ter conhecimento. E até agora, com essa mudança de legislação, né, com essa nova lei, o corretor vai passar a ter maior responsabilidade civil ali nessa jornada, então precisa estar cada vez mais antenado com as coisas que estão acontecendo. E eu acho que o principal, porque eu falei do ensino e do aprendizado constante,
Além de ser fundamental. Isso. Porque agora a gente está numa linha de tecnologia que as novas gerações que estão chegando, o nível de conexão e de interação é muito diferente do que a gente está habituado no mercado. Então, a minha geração, a geração anterior, que é a maioria ali, hoje ainda, né, uma grande parte que consome, pelo menos na parte automotiva, porque é o mercado mais tradicional do Brasil, né, e os outros estão ali num período de alavancagem, é muito tecnológico. Então, e a gente tem muita tecnologia hoje. Então, acho que o corretor ele precisa estar nesse aprendizado constante, justamente para quê? Para não ficar para trás. Porque a gente está falando muito, né? Acho que estava no CQCS ontem e anteontem, tivemos vários eventos, o próprio Conec e todos esses eventos que eu tenho participado Brasil afora, têm batido na tecla da inteligência artificial. Então, hoje ainda não é uma realidade, mas possivelmente aí nos próximos 2, 3 anos, da mesma forma que um smartphone virou um segundo cérebro, que a gente armazena tudo aqui, a inteligência artificial vai ser um novo secretário, a nova secretária que vai te acompanhar para tudo, a sua tomada de decisão, a sua estrutura de argumentação, o seu pitch de vendas, o seu conhecimento do mercado de seguros vai vindo uma inteligência artificial, você perguntando e ela te auxiliando no dia a dia. Então, hoje, especificamente, quais os moldes que a tecnologia trouxe em prol, né, em favor dessa comunicação, desse relacionamento, principalmente com o corretor e também com o cliente final? Assim, eu acho que o principal é a inteligência artificial. A gente tem algumas iniciativas, acho que o principal a inteligência artificial ela veio para potencializar o ser humano, ela não veio para substituir. Eu não acredito que ela vá substituir para algumas atividades, acho que para algumas sim, né? Eu estava até ouvindo a palestra ontem, acho que foi o CEO da Chubb, não lembro agora, ele falou sobre aonde tem barulho de clique, você pode colocar uma inteligência artificial. Por quê? Porque isso não agrega valor para um ser humano ficar clicando. Isso eu acho que sim. Agora, a interação humana, eu acho que nunca um robô, uma inteligência artificial vai substituir. Porém, a gente precisa saber como utilizar e aonde utilizar. Hoje já tem vários canais, só que a gente tem experiências boas e experiências ruins. Então, a gente precisa, acho que, afinar isso, dar um ajuste, né? Justamente para não forçar uma tecnologia simplesmente porque ela está disponível, mas entender o que agrega valor para o nosso negócio e para o nosso universo de seguros e principalmente para o corretor, para ele entender que vai ser algo como uma mola propulsora e não algo que veio para substituí-lo. Acho que esse é o ponto principal. Espetacular. Rafael, a gente está chegando no final do nosso bloco, passou rápido aqui, já passou 40 minutos, muito Sim. rápido. A gente tem um quadro especial que a gente chama aqui de frente com a liderança ou de frente com a Maxpar, e que a gente gosta de fazer perguntas rápidas, de verificações rápidas, porém, se tu fica à vontade para dar uma resposta que tu achar que deve, se uma palavra não for o suficiente. Ok. Uma palavra que define a Maxpar hoje? Qualidade. Qualidade, show de bola. Um diferencial da Maxpar que o corretor precisa conhecer. Além de todos aqueles outros que tu já falou durante nossas 40 minutos. O diferencial, portal do corretor. Acho que deveria... Por quê? Porque foi algo pensado para o corretor e construído com o corretor, que veio para facilitar a vida dele e... Vou mudar minha pergunta. O porquê facilitar? Como é que facilita a vida dele? Facilita a vida dele porque é um portal que ajuda ele no sentido hoje de gerir os sinistros que eles abrem hoje conosco. Então ele consegue ver tudo e gera uma base para ele ali fazer um trabalho depois dentro da própria corretora, assim como vão ter plataforma de treinamento e uma série de outras coisas que vai ajudar ali no dia a dia do corretor. Então acho que esse é um diferencial bem legal. Tu, um cara que está sempre em conexão, né, em relacionamento com os corretores de seguros, qual é a habilidade indispensável, além de estudar, essa eu já entendi, do corretor para o futuro? Conexão. Eu acho que o principal é nunca perder a habilidade de se conectar com as pessoas. Acho que esse é o diferencial. Maravilha. E um aprendizado marcante dessa trajetória que tu tem no grupo Maxpar Autoless?
Acho que o principal aprendizado é uma frase que eu escuto muito, que é assim, que ninguém é ignorante, que não tenha ignorante o suficiente, que não tenha algo para ensinar, e ninguém é sábio, ninguém é tão sábio que não tenha algo para aprender. Então, acho que esse é o aprendizado principal da minha trajetória, de estar o tempo todo entendendo que, independente da posição, se é da cadeira que ocupa hoje, você sempre tem algo para aprender, e independente da pessoa que você esbarra no dia a dia, ou que você se conecta no dia a dia, sempre você tem algo para aprender com a outra pessoa. Acho que esse é o ponto principal. Espetáculo. À frente desse projeto todo, uma meta pessoal que o Rafael quer realizar como líder. Minha meta como gestor hoje é eu conseguir que todas as pessoas do meu time, elas se conectem com o propósito delas. Esse é o meu principal, porque quando a gente fala de liderança, a gente fala de pessoas. Então, o meu objetivo principal hoje é que as pessoas do meu time, as pessoas que eu me conecto, elas possam ter esse encontro com elas mesmas. Porque depois que isso acontece, aí todo mundo voa, todo mundo deslancha. Acho que isso foi um diferencial para mim lá atrás, quando eu recebi uma mentoria, e é o que eu tento fazer com todas as pessoas que eu tenho a oportunidade de liderar ou de trabalhar em conjunto. Que legal. Já que tu disse que está aberto para fazer isso, uma frase, né, que vocês criam frases lá, uma frase que resume a tua visão sobre pessoas mais tecnologia. Eu acho que, assim, a frase que resume pessoas mais tecnologias é que a gente não consegue viver nem sem pessoas e nem sem tecnologia, mas a gente consegue construir conexão com as pessoas sem depender da tecnologia. Então, a tecnologia, a gente depende de muitos aspectos, porém, a gente não depende dela para se conectar e nem pode, né? Então, acho que o principal resumo é não terceirize as conexões reais para as conexões digitais. Acho que esse é o principal. Que espetáculo. Rafael, estamos chegando no encerramento aqui e a gente sempre dá o último minuto aqui para aquela câmera ali, tu vender teu peixe. Vende a MaxPar aqui para o nosso cliente corretor de seguros ou até o cliente final que precisa conhecer toda essa gama de assistência que a MaxPar pode dar, porque se o corretor não ofertou, pede para o corretor falar sobre. Tá bom, então vamos lá. Corretor, nosso parceiro, o que eu queria deixar? A gente chama carinhosamente todos os corretores de Max Parceiros, né? Essa Max Parceria que a gente tem feito aí no decorrer dos anos. O que a gente fala muito acredite nas assistências, até porque tudo que a gente construiu sempre foi em conjunto com o corretor. E se vocês têm alguma dificuldade, se tem qualquer situação, eu, assim como o meu time todo ali da MaxPar, a gente está à disposição para que você tenha condições e tenha cada vez melhores condições para que você consiga vender mais e melhor para o seu cliente. Tá bom? Então, conte comigo, conte com a MaxPar, que essa Max Parceria, ela dure por uma longa data. Fica aí então, corretor. Esse foi o Rafael Ribeiro, gerente de relacionamento com o corretor da MaxPar Assistência. Se você gostou desse programa, compartilhe, siga nossas redes sociais, @jrs.digital lá no Instagram ou o jrsportal.com.br. Você vai ver essa entrevista e muitos desses cortes aqui, que foi uma aula sobre como é que funciona as assistências. Ficamos por aqui e até a próxima.